Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse domingo aqui, dia 7 de janeiro, estamos fazendo mais uma live, dessa vez com o Santiago Marimbondo, professor da rede pública de ensino, também militante independente. E antes de começar, Santiago, se quiser aí se apresentar melhor, apresentar aí os seus posicionamentos, que você acha relevante aí sobre você, e fica à vontade. Oi, Ulisses, tudo bom? Primeiro agradecer aí o convite e tal do Mesa de Debates, agradecer aos ouvintes, a quem estiver assistindo, aos nossos web espectadores que estiverem assistindo e tal, a importância de a gente buscar construir espaços como esses. Bom, isso, né? Eu sou professor da rede pública, até pouco tempo atrás eu estava trabalhando como entregador de aplicativo, né? Participei do último break dos apps que teve no ano passado. E construo a militância dentro da esquerda e tudo mais, acho que um pouco isso para apresentar, assim. Eu acho que a importância desse debate em particular sobre o movimento contra o aumento das tarifas, eu acho que foi por isso que a gente trocou ideia de construir essa live e tudo mais, né, esse debate entre nós, para pensar esse movimento que começa novamente, é um movimento bem tradicional na esquerda brasileira, né, tipo, durante muito tempo teve praticamente todo ano, né, o aumento da tarifa se dá todo ano, e sempre se construiu, ficou um tempo em stand-by, né, tipo, um tempo sem ter atos contra o aumento da passagem, muito por conta da pandemia e tudo mais, e daí se reinaugura esse processo agora, esse ano, e a importância daí, já a partir disso, da gente discutir isso, né? Discutir as possibilidades desse movimento e tudo mais, o potencial que tem esse movimento, os seus limites e tudo mais, limites dados pelas direções do movimento. Então, acho que a importância da gente discutir isso aí. Beleza. Você deu uma adiantada aí, eu acabei enrolando no começo, esqueci de falar o tema da live, né, que é justamente essa questão do aumento das passagens. Vale dizer que a gente está aqui em São Paulo e aqui na capital, no estado de São Paulo, aliás, o governador Tarcísio de Freitas, bolsonarista do Republicanos, liberou que o aumento das passagens pudesse ser de 60 centavos. Então, não são só 20 centavos, né? Agora são 60 centavos. E a gente precisa combater agora não só esse aumento, né, dos metrôs e trens da CPTM, mas também outras passagens aí que sempre aumentam todo ano. Então, Santiago, eu queria que você comentasse um pouquinho melhor. A gente também vai falar sobre 2013 na live, né? Mas para começar aqui, como você vê as mobilizações contra o aumento das tarifas? Você falou que na pandemia não teve muita coisa, né? Porque estava meio em stand-by, né? Mas você acha que esses movimentos estão organizados o suficiente? E eu pergunto pelo seguinte, 2013 no Brasil, 2019 no Chile, a gente conseguiu ver que a questão das tarifas do transporte supostamente público são uma pauta explosiva, além de um direito básico, são uma pauta explosiva. Então, acho que valeria sempre ter, né, uma mobilização de antemão aí preparada. E como você vê a organização desse ato que teve aí no último dia 4 em São Paulo, as mobilizações pelo Brasil, como você está encarando essa luta aí, essa construção dessa luta? Então, Ulisses, acho que esse é o debate fundamental, né, de como a gente pensar a organização dessa luta pensando que essa pauta tem um potencial muito explosivo, assim, tipo, acho que quando você faz essa referência, 2013, né, agora não são só 20 centavos, agora são 60 centavos e tudo mais, essa referência ao potencial daquela mobilização, as mobilizações no Chile e tal, eu acho que a gente tem que partir desse patamar, o potencial que tem esse movimento de ser explosivo, de se massificar para muito além da sua pauta inicial, nesse sentido, né? Acho que esse deve ser o patamar da onde parte a esquerda para debater essas questões, assim, tipo, não podemos dar, é óbvio que não podemos prever que vá
atingir esse patamar. Não tem como a gente prever de antemão, porque tem uma série de fatores imponderáveis, imprevisíveis, uma série de contingências que fazem com que um movimento inicial exploda para muito além do que foi o seu patamar inicial, né, do que foi o seu marco inicial, assim. Mas a experiência histórica mostra, e devemos aprender sempre com a história, a experiência histórica mostra que isso é possível, tá ligado? É possível que se saia de uma pauta bastante específica, limitada e tudo mais, e se avance para pautas muito mais profundas, para um movimento muito mais massivo e tudo mais. E acho que qualquer perspectiva de pensar a organização desses movimentos tem que partir desse aprendizado histórico. A partir disso, pensar as formas de organização e tudo mais. Primeiro, pensar que tem, aqui em São Paulo, né, tô falando particularmente aqui de São Paulo, já participei de muitos movimentos contra o aumento da tarifa, né, tipo, como eu disse antes, é um movimento bastante tradicional aqui em São Paulo, tipo, teve o momento da nossa história recente que tinha praticamente todo ano, então a gente vai tendo bastante experiências com esse movimento. O movimento desse ano começa com uma particularidade, que ele está dividido, né? Tipo, tem o ato que aconteceu essa semana, foi na quarta-feira e tudo mais, que foi dirigido pelas entidades estudantis, centralmente, né? UNE, UEE, e daí diferentes DCEs de diferentes universidades. E agora, no dia 10, vai ter um ato chamado pelo Movimento Passe Livre, né? Que tradicionalmente dirigiu essas mobilizações e tudo mais. Dessa vez, penso que por conta de uma desarticulação e tal, num primeiro momento o MPL não chamou o ato, né, não foi o primeiro a chamar o ato, quem chamou foram as entidades estudantis, e agora o MPL chama um segundo ato desvinculado desse primeiro. São dois atos distintos, com duas formas de organização distintas, com dois centros que chamam, né, entidades que chamam os movimentos bastante distintas. Isso, na minha opinião, já mostra a desarticulação do movimento, assim, tipo, mostra como as direções que buscam organizar esses movimentos não estão pensando esse movimento para além da sua imediaticidade, não estão pensando o potencial que tem esse movimento, certo? Porque esse elemento de dividir os atos, dividir as direções dos atos e tudo mais, já enfraquece, né? É muito parte da sabedoria popular que a união faz a força, assim, tipo, então, eu acho que a gente, que é da esquerda e tudo mais, deve buscar aprender muito com a sabedoria popular. Buscar unificar esses centros articuladores dos atos seria fundamental nesse sentido, para explorar esse potencial de massificação que eles podem ter, né, para buscar fazer com que esses atos se massifiquem efetivamente. Um elemento organizativo fundamental seria a unificação das direções, dos elementos que estão chamando os atos, né, não dividir, porque daí vira, tipo, quando se divide as direções e quem está chamando os atos nesse sentido, o que acontece é o que parece, e não só parece, em última instância, eu penso que isso efetivamente, é uma disputa de aparatos, certo? Um setor, as entidades estudantis e tudo mais, buscando construir os seus aparatos, buscando se legitimar para suas bases, e o MPL buscando fazer a mesma coisa, buscando se legitimar para as suas bases, construir tudo mais, e não pensando na construção do movimento de conjunto. Outro elemento para pensar a partir disso e dessa desarticulação é como o movimento é pouco democrático, certo? Essa divisão das direções e tudo mais é uma expressão disso, como os atos são chamados de uma maneira para a autoconstrução dessas próprias direções, certo? Das direções estudantis do MPL, e como para unificar os atos seria necessário um debate democrático. Nesse sentido, né, no qual essas direções participassem, obviamente, elas têm alguma legitimidade, o MPL tem muita tradição em chamar esses atos, entidades estudantis representam estudantes, foram eleitas em algum nível para representar os estudantes nos seus espaços, nas suas universidades e tudo mais, mas esse movimento vai para além disso, vai para além dessas representações estudantis e para além do que é o próprio MPL. Nesse sentido, para buscar unificar esses atos, seria necessário construir espaços democráticos, onde a gente pudesse, onde a base dos estudantes e tudo mais, a base dos estudantes, dos usuários, dos trabalhadores, tudo mais, de todos os participantes dos atos, pudessem participar
das decisões, do processo de construção do movimento de conjunto, de pensar para onde eles vão e tal, e todo esse tipo de coisa, né? E não é assim que se constrói o movimento se constrói de maneira bastante burocrática, assim. Inclusive, ontem eu participei de uma reunião do MPL, né? Eles fazem, por vezes, reuniões estendidas, que são estendidas muito entre aspas, né? O chamado é quase que secreto, em última instância, né? Tipo, é um espaço bastante limitado. E eu coloquei essa questão da democratização do movimento, é necessário que o movimento seja democrático, e isso causou uma crise na reunião, porque o MPL, por exemplo, vê o seu movimento não como um movimento contra o aumento da passagem, assim, tipo, um movimento amplo do qual o MPL é parte, certo? E está chamando todos os setores para construir um movimento contra o aumento da passagem. Não, o movimento é do MPL, entendeu? O ato não é um ato contra o aumento da passagem. O ato é um ato do MPL. Há uma diferença entre as duas coisas. Um ato contra o aumento da passagem, todos aqueles que lutam contra o aumento da passagem participam daquilo, participam da construção daquele processo de forma, e podem opinar de forma democrática sobre os rumos, sobre quais são as pautas, sobre as formas de construção e tudo mais. Não, mas o ato é visto como um ato do MPL, no qual o MPL toma as decisões e os outros setores se ligam ou não às decisões do MPL. Então, tipo, nesse sentido, eu penso que a organização do movimento é bastante limitada e bastante antidemocrática, nesse sentido. E aqui, pensando numa organização democrática do movimento, não é um puro fetiche, não é um elemento de uma idealização, pura e simplesmente. Organizar o movimento de forma democrática é um elemento fundamental para a massificação do movimento. A massificação do movimento é um elemento chave para conquistar a vitória. Certo? Então, tipo, democratizar o movimento é essencial para que as pessoas se sintam parte daquilo, e se sentindo parte daquilo, joguem as suas energias para construir aquilo, certo? Porque nenhum setor da classe trabalhadora, nenhum setor de juventude, nenhum setor de estudantes vai participar efetivamente de um movimento do qual, de uma maneira ativa, com energia de construção e tudo mais, se não podem participar das decisões sobre os rumos daquele movimento, certo? Então, eu acho que os problemas organizativos dessas mobilizações já começam por aí, por essa falta de espaços democráticos, de construção do movimento e tudo mais, que permitam as pessoas se sentirem parte ativa daquela construção. Beleza. Já que a gente já começou, né, falando um pouquinho desses aspectos do movimento em si, mas eu queria voltar um pouquinho só para a gente discutir o quanto você quiser, pode ser mais ou menos superficialmente, em que a questão do preço das passagens toca a vida das pessoas, para além das passagens, porque está envolvido aí com trabalho, né, com acesso a trabalhos melhores ou piores, da questão da moradia e de acesso a recursos básicos, às vezes como até água, né, encanada, saneamento, se a pessoa mora longe, então ela já vai ter que pagar mais por recursos básicos, e o transporte encarece, né? Às vezes a pessoa mora em outra cidade, em, sei lá, Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, a passagem aumentou bastante lá, e aí a pessoa trabalha em São Paulo, então ela vai pegar um ônibus mais caro para vir para cá, acesso ao lazer, enfim, há vários direitos, né, que o transporte permite que as pessoas tenham acesso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho melhor o que você acha que afeta a vida das pessoas, porque é uma pauta tão explosiva, porque todo mundo sente o preço das passagens de uma forma. Eu acho que isso se divide em dois pontos, assim, um elemento mais direto do afetar a vida das pessoas e um elemento mais indireto de como o aumento das passagens escancara algumas contradições do sistema que estão para além do afetar diretamente a possibilidade de mobilidade das pessoas numa grande cidade como São Paulo, assim. Primeiro, esse elemento mais direto, né? Tipo, numa cidade enorme, gigantesca, uma megalópole como São Paulo, você poder vivenciar a cidade, efetivamente, é impossível com o preço da passagem extremamente alto. Por exemplo, você pensa assim, um jovem de periferia que fala, mano, tem um show legal no centro e eu quero ir nesse show e tudo mais. Tipo, o show é de graça, supostamente. Só que não é de graça, certo? Porque você tem que pagar, você vai gastar no mínimo R$20 só de transporte para chegar num lugar,
nesse sentido. Se aquele espaço de diversão, ele não é de graça, daí você tem que pagar para entrar em alguma coisa, né? Isso pensando no elemento mais direto da diversão e tudo mais, que é um direito mínimo, básico, né? Do vivenciar uma cidade como São Paulo. Se você tem que pagar R$10 para entrar num lugar, por exemplo, né? Você vai num rolê, sei lá, você vai num teatro, você vai no cinema, qualquer coisa nesse sentido. Tipo, já se torna muito mais caro, porque não é só o preço do lugar que você vai entrar, você vai pagar pelo transporte para se locomover até lá, certo? Para você visitar sua família, para você visitar seu namorado ou sua namorada, todo esse tipo de coisa, para você ir na casa de um amigo. São Paulo é uma cidade imensa, assim. Tipo, eu morei muito tempo no interior, por exemplo. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu morei muito tempo no interior. O padrão de perto e longe do que é de São Paulo é totalmente distinto, tá ligado? Tipo, se você tá num lugar que você tá a 1 hora daquele lugar, em São Paulo é relativamente perto, certo? Tipo, que é um absurdo, é uma megalópole muito imensa, e daí para qualquer coisa que você queira fazer numa cidade como São Paulo, o transporte é fundamental nesse sentido, e se o transporte é caro, isso te impede de fazer uma série de coisas, certo? Uma série de elementos, de direitos que você pode buscar fruir, te são limitados por conta de você não ter possibilidade de pagar pelo transporte até aquele lugar. Para você procurar trabalho, se você está desempregado e você quer procurar trabalho, você está desempregado, você não tem dinheiro para pagar o transporte, então, tipo, para você procurar trabalho, você tem que pagar, certo? E pagar caro. Hoje, agora, é R$5 a passagem. Em geral, você vai pegar 2 transportes para ir para um lugar e 2 transportes para voltar. Já são R$20, certo? Então, para você ir procurar trabalho, para você conseguir se empregar, você paga. E, tipo, toda uma série de coisas aos quais você é limitado na medida em que aumenta o preço do transporte, certo? Então, tipo, tem esse impacto muito direto na vida da população, no sentido de que qualquer coisa que você no qual você busque fruir de um direito, nos mais diferentes sentidos, nas mais diferentes dimensões da vida, da diversão, da busca ao trabalho, das relações familiares, das relações amorosas, das relações de amizade, tudo. Você depende do transporte público em São Paulo, transporte público que não é público, né, para falar a verdade, transporte privado, como você colocou no começo, mas você depende disso e te fica limitado na medida que o transporte é muito caro numa cidade como essa, certo? Eu acho que isso é um elemento de ataque mais direto que é muito vivenciado. Por exemplo, quando fomos construir o ato que aconteceu essa semana, chamado pelo movimento estudantil contra o aumento da passagem, a gente foi panfletar, eu e uma outra companheira, numa empresa de telemarketing, né? Acho que isso é outro fator fundamental que eu queria falar sobre organização também, de como é necessário que a gente organize esse movimento em torno da classe trabalhadora e da juventude trabalhadora, assim, não só do movimento estudantil, não só da bolha que já faz parte, a esquerda, que é quem, em geral, o MPL chama para os atos, mas temos que buscar dialogar com a classe trabalhadora, e nesse sentido, né, fomos panfletar junto aos trabalhadores de uma grande empresa de telemarketing na Zona Oeste de São Paulo, sobre os atos contra o aumento da passagem, e era muito imediato a simpatia dos trabalhadores. A empresa de telemarketing é um lugar que tem uma juventude trabalhadora muito interessante para a construção da esquerda. A esquerda se furta de construir num espaço que seria muito produtivo de construção aqui numa cidade como São Paulo, uma categoria muito estendida, muita gente trabalha nisso, uma categoria muito precária, muito explosiva e tal. A gente foi panfletar com os trabalhadores do telemarketing e era uma simpatia muito imediata, porque todo mundo sente, né, imediatamente o que o aumento da passagem, você não poder fruir minimamente da cidade de uma maneira emancipada, porque para tudo que você for precisar fazer, você vai ter que pagar um preço absurdo de transporte que te limita a qualquer possibilidade de diversas atividades. Isso é um primeiro ponto mais direto. O segundo ponto, que é mais geral, assim, eu acho que daí também, e daí principalmente vem o potencial mobilizador do aumento das passagens, da luta contra o aumento das tarifas e tal, é que essa pauta, ela unifica e ela intersecciona, assim, digamos, diversos outros elementos.
nesse sentido, né? Ela permite a intersecção entre as mais diferentes pautas. Você pode discutir a privatização dos serviços públicos, você pode discutir inflação, você pode discutir carestia de vida, você pode discutir os limites do salário. São uma série de pautas que se interseccionam, que permite que esse movimento tenha um potencial tão explosivo nesse sentido, né? Tipo, o fato de que é possível discutir a partir desse elemento bem específico, que é o aumento da tarifa, você discutir uma série de questões sobre que perpassam as pautas que são fundamentais da esquerda, por exemplo, contra a privatização dos serviços públicos, contra a carestia de vida, né, contra a inflação que corrói o nosso poder de compra, o poder de compra dos trabalhadores nesse sentido, né, a nossa capacidade, corrói os nossos salários, os nossos ganhos. Por exemplo, quando a gente foi discutir nessa empresa de telemarketing, a gente falava, tudo aumenta, você pode discutir não só o aumento da passagem, o aumento de qualquer outra coisa, certo? Tipo, a inflação em geral, a partir do exemplo do aumento da passagem, por exemplo, certo? Tudo aumenta menos o nosso salário. A gente colocou bastante isso e isso gerava uma simpatia bastante grande entre os trabalhadores. Então, são uma série de questões que são passíveis de ser discutidas a partir desse ponto, que permite que as mais diferentes pessoas, de diferentes campos e tudo mais, diferentes visões de mundo, diferentes percepções, diferentes categorias de trabalhadores, da juventude, vejam a importância dessa luta. Outro elemento é que afeta todas as pessoas, né? Tipo, toda a classe trabalhadora, pelo menos, é afetada pelo aumento das tarifas. Então, isso toda a classe trabalhadora, toda a juventude trabalhadora, precarizada e tudo mais, juventude periférica, é afetada por esse ataque da patronal, do governo e tudo mais. Então, é algo que é bastante explosivo também nesse sentido, né? Como um ataque muito geral, todos os setores se mobilizam contra isso. Um outro fator também é que ganhou uma certa tradição na juventude a mobilização contra o aumento da tarifa, né? Tipo, tem uma tradição de mobilização em relação a isso que acaba fazendo com que esse movimento tenha muito potencial também, assim, que não é só o elemento direto do ataque material, mas um elemento de tradição de cultura na esquerda que se criou em torno dessa mobilização, que permite que ela tenha, tipo, já uma base inicial do movimento bastante estendida. Por exemplo, o ato, apesar dele ser chamado de última hora, esse ato que aconteceu essa semana, apesar dele ser chamado de última hora e tudo mais, não ter tido uma grande divulgação do ato, uma organização mais extensa para chamar aquele ato, ele teve uma adesão ao ato relativamente grande. Tinha bastante gente no ato, mas não o potencial que poderia ser bem maior, mas tinha um número relativamente grande de pessoas. Então, já constrói uma base inicial por fruto dessa tradição, dessa cultura na esquerda de que essa pauta seja importante e tal. Os atos da MPL, os atos contra o aumento da passagem, durante muito tempo foram quase que a inauguração do calendário anual da esquerda, assim, tipo, todo ano começavam as mobilizações de esquerda por meio das mobilizações contra o aumento das passagens e tal. Então, acho que esse elemento de tradição, de cultura na esquerda também é um elemento importante da potencialidade desses atos, porque cria uma base inicial de pessoas que estão se mobilizando em torno disso, que é bastante importante. Entendi. Você comentou, né, que os atos estavam relativamente pequenos, né, esse ato do dia 4, mas é aquilo, né, 2013 também, os primeiros atos aí contra a passagem também estavam pequenos, né, antes de estourar, depois de alguns dias de mobilização. E não sei até, inclusive, eu comecei a militar bem depois disso, né, também sou um pouco mais novo, mas acho que a questão do Fórum Mundial, se eu não me engano, estava muito... parte desse movimento aí pelas passagens também estava atrelado aí em algum momento no começo dos anos 2000, acho, essa discussão, esse caldo que foi se criando nessa cultura. É interessante esse elemento que você colocou, estava só chamando a atenção isso, né, essa tradição de luta que foi se criando, essa cultura. Enfim, mas eu queria comentar de outra coisa agora. Você comentou da privatização, esse é um dos pontos que dá para discorrer a partir do preço das passagens.
a gente, embora tenha até linhas de metrô, por exemplo, públicas, né, a maioria delas aqui em São Paulo, ainda assim a gente não sente que são coisas públicas de fato, né? Até porque às vezes vai para quem? Para acionista, quando privatiza, né, as linhas 8 e 9 da CPTM, de trens aqui de São Paulo, privatizadas, estão um caos, né? A gente está vendo aí o tanto de prejuízo que está fazendo para a população essa privatização, qualquer usuário médio assim das linhas sabe, né? E aí essas linhas privatizadas criaram novos bilionários, né? Às custas do sofrimento da população. Então eu queria te perguntar, o transporte ele é público? Até que ponto ele é público? Quem se beneficia com a precarização do transporte, né? Que empresas controlam? Também aí tem uma discussão que de vez em quando alguém traz sobre ser meio que uma máfia, né, de transportes, às vezes até em alguns lugares mais literalmente uma máfia de transportes. Então, assim, até que ponto o transporte de fato é público e como a gente pode abordar essa discussão, trazer para a juventude, para a classe trabalhadora e para questionar de fato se o transporte é público ou não. Acho que esse debate é fundamental, assim. Na minha opinião, o transporte não é público, assim, essa ideia do... Eu tendo a associar a ideia do público com a ideia do controle estatal de uma determinada empresa, de um determinado serviço, de uma empresa que presta um determinado serviço, né, dentro do capitalismo, pelo menos, assim. Inclusive, eu estava discutindo num grupo que eu faço parte, que chama Movimento por uma Frente Revolucionária e Socialista e tal, onde a gente está discutindo a necessidade de intervir nesse movimento, como deveria ser a nossa pauta para esse movimento, né? Tipo, acho que a pauta, esse é um outro elemento chave de pensar, a pauta do movimento não pode se restringir contra o aumento da tarifa e nem sequer se restringir pelo passe livre. Obviamente temos que defender contra o aumento da tarifa, pelo passe livre e tudo mais, pela gratuidade do transporte público, mas não podemos nos restringir a isso, e isso também por um fetiche. A gente tem que aprender com junho de 2013. Obviamente, junho de 2013 foi um movimento extremamente progressivo, assim. Primeiro, aprender que o potencial que tem esse movimento, né, tipo, junho de 2013, que foi um marco na história recente do país, um marco no avanço da luta de classes no nosso país, começou, a gente já discutiu isso no começo, com a luta contra o aumento da passagem naquele momento, né. Mas, obviamente, aquele movimento foi extremamente progressivo, temos que combater a narrativa petista que busca tornar aquele movimento o início do fascismo, toda esse terraplanismo de esquerda, como já utilizaram essa expressão antes, que o petismo busca difundir e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente aprender com aquele movimento, porque teve um momento, pelo menos me parece muito claro, teve um momento que a direita buscou se apropriar do movimento. Tipo, por exemplo, eu participei das jornadas de junho de 2013, eu já militava naquela época, sou um pouco mais velho que você, Ulisses, e naquele momento teve um determinado ato que a gente foi expulso da Avenida Paulista, que foi pela direita, e foi a única vez na minha vida que eu fui expulso de um ato, assim, tipo, o ato, a direita expulsou a esquerda do ato, tá ligado? Então, teve um momento que a direita buscou se apropriar daquele movimento, isso me parece claro também, e a gente deve aprender com isso. E nesse sentido, a gente deve ter uma pauta, desde um primeiro momento, que não possa ser absorvida pela direita, pelos governos, pela patronal. Porque a pauta do não aumento da tarifa pode ser absorvida pela direita, pode inclusive ser uma pauta da direita, em algum nível, para buscar desviar o movimento. A pauta pelo passe livre também, em algum nível. O Ricardo Nunes, prefeito da cidade, de forma demagógica, avançou um projeto por passe livre aqui na cidade e tudo mais. Ele não foi para frente, ficou só de domingo e tudo mais, mas teve ideias nesse sentido e tal, inclusive para buscar se reeleger. Então, essas pautas ainda podem ser absorvidas pela direita de forma demagógica, de forma deformada e tudo mais, mas podem ser absorvidas pela direita. Então, a gente tem que avançar por uma pauta que não possa ser absorvida pela direita. A pauta que eu penso como fundamental nesse sentido é por um transporte 100% público, gratuito, sob controle dos usuários e dos trabalhadores do transporte, né? Um companheiro do nosso grupo questionou isso, falando, mas público não tem esse sentido do controle por uma determinada, do controle pela comunidade que se expressa no capitalismo, supostamente, né, de uma maneira deformada, mas se expressa no capitalismo pelo controle estatal de uma determinada empresa. Daí eu contestei, falei, não, público
Tipo, público no capitalismo quer dizer que a coisa é controlada pelo Estado. Não tem como não ser, porque, tipo, se a coisa é pública, ela não pode não ser propriedade de ninguém. Não existe não propriedade no capitalismo. No capitalismo, tudo é propriedade de alguém. Não existe como uma coisa não ter propriedade, uma coisa escassa, pelo menos. Tem coisas que não são propriedade de ninguém. O ar não é, por enquanto, não é propriedade de ninguém. A energia solar, por enquanto, não é propriedade de ninguém, tudo mais. Mas coisas escassas, como, por exemplo, a terra, ou o transporte, ou qualquer outra coisa que possa se tornar da mercadoria, elas sempre são propriedade de alguém. Então, quando a coisa é pública, quer dizer que ela não é propriedade privada, mas ela é propriedade de alguém. E se ela é propriedade de alguém e ela não é privada, ela é propriedade estatal, certo? Então, tipo, propriedade pública, a ideia do público, pelo menos como eu entendo no capitalismo, é a ideia de que a coisa é propriedade do Estado. Nesse sentido, o transporte em São Paulo não é nada público, ele é privado. Acho que é isso. A ideia de que o transporte... A gente usa esse termo, transporte público, por um costume e por uma deformação ideológica da burguesia, penso, que busca, para confundir que aquilo não é privado, falar que usar como transporte público, mas o transporte, a maioria do transporte, por exemplo, tirando a CPTM, que está sendo privatizada, o metrô, que está sendo privatizado, a maioria do transporte em São Paulo, principalmente do transporte rodoviário, mais grande parte das linhas de metrô já e tudo mais, é um transporte privado. Temos que ter claro isso. Então, na minha opinião, público aqui, no capitalismo, só pode significar o controle estatal. Então, e por isso eu associo a ideia e esse programa de 100% público como uma forma mais dialogada. Grande parte da esquerda trotskista e tal, do qual eu sei que o Guilherme faz parte, eu acho que você faz parte também, usa, por exemplo, como programa pela estatização do transporte, pela reestatização. Eu acho que o 100% público cumpre a mesma função, sendo mais dialogável nesse sentido, certo? Tipo, a ideia de estatal, ela tem uma ideia no imaginário popular hoje um pouco negativa, mesmo porque o Estado é burguês, o Estado não fornece bons serviços públicos, com certeza. Eu sou professor de escola pública e a gente vê o sucateamento da escola pública atualmente, mas, e daí, essa ideia do 100% público, na minha opinião, cumpre a mesma função de conteúdo, mas é mais dialogável com a consciência popular imediata. Então, tipo, nesse sentido, por isso eu proponho como pauta por um transporte 100% público, gratuito e sob controle dos trabalhadores e dos usuários, também para dialogar com isso, que o controle estatal de uma determinada empresa não tira seu caráter capitalista, né? Tipo, o Estado é burguês, o Estado é capitalista. Então, o controle estatal, o controle pelos usuários e dos trabalhadores da gestão daquele determinado serviço público, daquela determinada empresa pública, busca romper com esse caráter capitalista da empresa, nesse sentido, busca ser um programa transitório a partir disso, mas discutir a partir desse elemento, assim, de que o transporte não é público, o transporte é privado, na sua maioria, numa cidade como São Paulo. A partir desse elemento, também discutir a questão relacionando com uma primeira pergunta que você fez sobre a organização do movimento, como é necessário também um outro elemento chave, que é unificar as lutas que estão acontecendo contra a privatização, unificar essa luta contra o aumento da passagem, e que deveria ser pelo fim da privatização, pelo fim da propriedade privada, do caráter privado, da privatização mesmo, do transporte em São Paulo, com as outras lutas contra privatizações que estão acontecendo, a luta contra a privatização do metrô, a luta contra a privatização da CPTM, a luta contra a privatização da Sabesp, né? A gente ter claro que, apesar de ter sido aprovada na Alesp a privatização da Sabesp, a Sabesp ainda não foi privatizada, ainda é possível lutar. Seria possível lutar contra a privatização, inclusive depois que foi privatizada, mas logicamente vai se tornar muito mais difícil. É extremamente importante que a gente busque se adiantar isso e impedir que seja privatizada. E é possível ainda construir um movimento contra a privatização da Sabesp, por exemplo. Mas para isso é necessário unificar todas essas lutas. Não a dispersão das lutas é um equívoco nesse sentido. Também pensando isso da organização. Fazer uma luta distinta contra o aumento da passagem, uma luta distinta contra as privatizações de outras empresas públicas e tudo mais, é um equívoco. Buscar unificar aqui também a sabedoria popular do união faz a força, se faz fundamental. Buscar unificar essas lutas é um elemento chave. Na educação mesmo, por exemplo, sou professor, na educação está acontecendo um ataque, um corte bilionário de verbas na educação por parte do governo
de extrema-direita de Tarcísio de Freitas e tal, também seria necessário unificar essa luta, demissões em massas de professores, né, de professores categoria O, eu sou categoria O, mas eu não sofri esse processo de demissão agora porque meu contrato é mais novo, mas uma série de professores categoria O foram demitidos no final do ano passado, tipo, uma série, dezenas de milhares mesmo. Então, buscar unificar essas lutas, construir espaços democráticos unificados para contestar esse processo de privatização dos mais diferentes serviços públicos, e daí também dos transportes, por exemplo, se faz fundamental. Beleza. Eu acho que é até importante isso que você está falando, no sentido de que a gente pode começar a questionar por que não tem transporte de madrugada, né? Transporte muitas vezes seguro realmente, né? Falando da questão da madrugada, ainda mais na periferia, para alguns grupos como mulheres. Então, acho que se a gente realmente criasse um espaço democrático de discussão, né? Uma democracia de fato, não essa democracia burguesa que a gente vive, né? Que fala que público é público, mas que o privado é público, né? Que fala que uma coisa autoritária de cima para baixo é democrática, mas não é, enfim. Acho que é importante, né, a gente democratizar isso. E só mais um ponto que você falou que eu acho importante, né? Que o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, se eu não me engano, foi logo depois que o governador Tarcísio anunciou o aumento, que poderia ter o aumento de até 60 centavos, né? Ele autorizou esse aumento aí que se consolidou, né? O Nunes, de forma talvez oportunista, muito provavelmente, falou que, não, veja bem, nos domingos a gente vai ter o passe livre. E isso depois de uma luta bem forte para que durante o Enem desse ano fosse liberado aí as catracas do transporte público, né? E aí a população está vendo que dá para ter catraca livre, né? Que dá para ter essa discussão. Então, acho que vale dizer que realmente o passe livre, até o passe livre pode ser cooptado pela direita de alguma forma, mesmo que seja de forma incompleta, errada, mas a gente precisa conseguir ter mais clareza, como você está falando, né? Pelo transporte 100% público, uma pauta que talvez ajude a trazer mais clareza para o debate. Mas, enfim, eu queria discutir um pouquinho agora, caso você queira tocar mais um ponto, a gente pode voltar depois, mas sobre 2013, você falou que teve esse terraplanismo aí, né, que tem ainda em parte do petismo, sobre ter sido o começo do fascismo, as mobilizações de 2013 que estouraram. Se você quiser fazer aí o seu resumo aí desse processo de luta, do que veio dele, dos erros, acertos, só uma introduçãozinha, assim, acho que seria interessante, porque talvez quem está acompanhando não entenda direito como foi 2013. E só um parênteses, eu sou mais novo que você, mas não tanto, né? Eu participei de 2013, eu estava no dia que estourou a repressão maior, inclusive. Mas, enfim, conta aí o que você acha relevante sobre 2013 antes da gente seguir a discussão. Desculpa, é que eu tinha entendido que você tinha falado que você era mais novo e não tinha participado de 2013. Eu sou mais novo no sentido das mobilizações do Fórum Mundial do começo dos anos 2000, né, que eu estava falando. Ah, tá. Bom, sobre junho de 2013, né, acho que pensar isso, temos que partir do pressuposto, inclusive para pensar a organização desse movimento agora em 2024, assim, da importância que tiveram aquelas jornadas para a história recente do nosso país, assim, como aquilo foi um marco que inaugurou um novo momento da luta de classe, assim, foi extremamente progressivo, tá ligado? Foi contraditório, a história recente do nosso país, que, tem um marco, os historiadores e nós como atuantes no presente que temos que pensar a história recente, a história do país e tal, e os historiadores no futuro vão ter que... se divide o estudo da história, se você não estuda a história de uma maneira pura e simplesmente linear, né? Como se ela acontecesse sem divisões internas, assim, sem etapas, épocas e tudo mais. 2013 foi a inauguração de uma nova etapa na história recente do país, nas jornadas de junho. Os historiadores do futuro vão ter que analisar todo um longo processo que envolveu o impeachment de Dilma Rousseff, que envolveu o governo de Temer e os ataques brutais à classe trabalhadora que aconteceram ali, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, eleição de Bolsonaro, todas as lutas que tiveram, greves gerais, que tiveram as maiores, talvez, mobilizações da classe trabalhadora, assim, pontuais, assim, num único dia,
da história recente do país, tá ligado? Que aconteceram contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e que a esquerda perdeu o bonde, isso é muito problemático, inclusive. As lutas dos estudantes secundaristas, as ocupações de escolas e tudo mais, toda uma série de processos extremamente ricos e contraditórios e tudo mais, as paralisações de caminhoneiros, todos esses processos que tiveram como marco junho de 2013, como marco inicial. Então, foi um elemento bastante importante. E pensar que esse momento começou com uma luta muito parcial, que foi contra um aumento de 20 centavos na tarifa naquele momento, certo? Na tarifa de ônibus e metrô e tal. Então, a gente pensar a luta hoje, tendo isso como reflexo, porque por que foi possível também que naquele momento a luta contra um ataque que parecia bem parcial e tudo mais, que já era uma luta tradicional, acontecia todo ano, ato contra o aumento da tarifa, quase, tudo mais. Por que naquele momento estourou? Tem vários elementos, inclusive elementos contingentes, imprevisíveis e tudo mais, mas tem um fator mais fundamental, que é a instabilidade política que ia se forjando no país naquele momento, certo? Tipo, o governo petista, que tinha tido todo um primeiro ciclo de muita estabilidade, de muita capacidade de conciliação de classes e tudo mais, com um crescimento econômico internacional, com um crescimento econômico interno bastante importante, uma capacidade de, apesar de os banqueiros nunca terem ganhado tanto, os ricos nunca terem ganhado tanto como o próprio Lula declarou naquele momento, o fato de ter um crescimento econômico importante permitiu uma certa distribuição assistencialista de renda naquele momento, tipo, uma diminuição do nível de desemprego, apesar do emprego naquele momento ter sido precarizado, né? Foi um avanço enorme das terceirizações durante os primeiros governos Lula, mas teve uma certa capacidade de conciliar e de aplacar as contradições de classe. A partir dos governos de Dilma Rousseff e tudo mais, os efeitos mais diretos da crise no país, das contradições superestruturais do petismo estar no PT, no governo, né? Na minha opinião, o PT é um partido burguês, é um partido burguês específico, né? Um partido burguês que busca ter como base social a classe trabalhadora, contraditoriamente, né? Tipo, é um partido burguês para a classe trabalhadora, nesse sentido, né? A burguesia constrói seus partidos, os partidos burgueses, eles não são partidos que organizam a própria burguesia, são partidos que organizam as diferentes classes sociais a partir do ponto de vista da burguesia, nesse sentido, né? O PT é o partido da burguesia para organizar a classe trabalhadora, os setores oprimidos, em geral, pelo menos eu penso assim, classifico assim, mas isso gera uma contradição, certo? Os demais partidos mais diretamente ligados à organização dos interesses da burguesia, naquele momento, se sentiam alijados do poder, viam necessidade de ataques mais amplos e rápidos, buscavam organizar setores descontentes das classes médias, setores despolitizados da classe trabalhadora, muito pelo fato de o PT se afastar da organização da classe trabalhadora, nesse sentido, né? Essa instabilidade, esse caldo de instabilidade que existia naquele momento, permitiu que uma pauta muito específica estourasse, se tornasse algo muito geral e com todo o impacto que teve naquele momento, certo? Penso que algo análogo acontece hoje. Quer dizer, hoje essa instabilidade política, inclusive, é muito maior do que era em 2013, né? Então, nesse sentido também a gente buscar refletir como... a partir de aprender com a história, como esse movimento, não dá para prever que vai ser assim, eu nem quero apontar que vai ser assim, porque é impossível. Mas, como é possível que seja, é impossível pensar que com certeza vai ser assim, mas é possível pensar que possa ser assim, entendeu? Acho que disso que a gente tem que partir, assim, eu estava na reunião do MPL ontem, por exemplo, e um moço lá que era do MPL falou assim, não, mas por vezes um ato menor pode ser mais estratégico do que um ato maior e mais massivo se ele é pensado mais estrategicamente. Isso já parte de uma perspectiva estratégica errada, entendeu? Porque parte de uma perspectiva estratégica que era isso um pouco, que não vamos derrotar, não vai ser o nosso movimento que vai derrotar o movimento o aumento da passagem, eles colocavam. É por isso, porque é uma esquerda que a única ambição é se autoconstruir. A ambição do MPL sempre foi assim, eu sou bastante crítico do MPL, para falar a verdade, porque eu penso como um movimento bastante burocrático, assim, e toda a experiência que eu tive nesses últimos tempos com o MPL sempre foi bastante burocrático, de um movimento que busca a autoconstrução e não a construção de um movimento real que busque barrar a passagem, que quem dera conquistar efetivamente o passe livre, nesse sentido, né? Mas isso, assim, tipo,
como o movimento é pensado para autoconstrução e não para efetivamente barrar a passagem, o aumento da passagem, ele ser massivo ou não é importante, porque, tipo, um movimento pequeno que consiga ser impactante e tudo mais para uma vanguarda que está ali, pode ser muito interessante para uma organização se autoconstruir, certo? Aparece como radical, aparece como buscando construir alguma coisa e tal, consegue ganhar uma vanguarda que está participando do movimento. Mas não deve ser essa uma perspectiva de uma esquerda efetivamente ambiciosa, que, como o Guilherme coloca bastante no nosso grupo e tal, deve se espelhar no que está acontecendo na Argentina atualmente. Tá ligado? Tipo, a esquerda brasileira tem que refletir por que na Argentina a esquerda consegue ter uma influência tão massiva e tão gigantesca, e no Brasil ela é tão insignificante, porque a esquerda no Brasil, a esquerda que é algo porque todos os grupos que estão na Argentina estão no Brasil também, praticamente, certo? Tipo, o PTS tem grupo na Argentina, tem grupo no Brasil, o PO não tem grupo no Brasil, mas é o grande grupo que não tem, para falar a verdade. O SOBS no Brasil tem grupo na Argentina, a IS do Brasil tem grupo na Argentina, grande parte dos grupos que estão no Brasil tem correlatos na Argentina eles são massivos, no Brasil eles são insignificantes. A gente tem que refletir por que é assim, e parte disso eu penso, porque a esquerda no Brasil é pouco ambiciosa de buscar ter essa massividade, entendeu? Busca uma autoconstrução muito imediatista e não busca construir movimentos amplos o suficiente. E é a partir disso, aprendendo com junho de 2013, que a gente deve se colocar, assim, de que é possível que um movimento bastante parcial e tudo mais, por conta da instabilidade política que existe hoje no país, que é maior do que era em 2013, é possível que esse movimento se difunda, se espraie, se torne muito mais amplo do que a partir da sua pauta inicial. A questão é que a gente deve se preparar para isso, a gente deve estar preparado psicologicamente, politicamente, estrategicamente, programaticamente para esse elemento, certo? E a partir disso combater o discurso petista, porque parte das limitações hoje para o movimento se expandir é uma diferença daí, né? Um limite que existe hoje em relação ao que existia em junho de 2013. Em junho de 2013, o espectro petista na classe média e tudo mais colou nos atos inicialmente, né? Tipo, existia uma simpatia dentro desse espectro petista por esses atos. Hoje tem uma resistência maior. Toda a narrativa petista de que os atos contra o passe livre, contra o aumento da passagem foram o ovo da serpente e tudo mais, ela impacta bastante a classe média que tem referência no petismo, né? Então tende a ter uma certa resistência. Eu penso, a gente tem que combater isso mostrando que o elemento, o que permitiu esse ascenso da direita, não foram, porque o petismo, ele busca construir, e eu acho que isso é uma chave de entender junho de 2013, entender o presente, ele busca construir uma ideia de que a mobilização popular é equivocada. A mobilização popular independente e tudo mais, a mobilização da classe trabalhadora e dos demais setores oprimidos, ela é equivocada porque ela cria instabilidade. O correto é apoiar o governo Lula e criar estabilidade, deixa o homem trabalhar, entendeu? Criar a estabilidade que permita ao petismo no governo, a Lula na presidência, supostamente aplicarem as medidas que vão beneficiar a população. O que a gente tem que ter claro é que não é dessa maneira, certo? E, inclusive, que o combate à extrema-direita, porque eu acho que a gente tem que ter o combate ao discurso petista, ele não pode apagar que a gente tem um problema fundamental hoje, que é a extrema-direita. Existe uma extrema-direita que busca atacar de maneira ainda mais radical, ainda mais profunda os direitos trabalhistas, os direitos democráticos da população como um todo, e essa extrema-direita é forte ainda. A eleição de Lula não derrotou essa extrema-direita. Só que, para derrotar essa extrema-direita, não basta confiar no PT e no governo Lula e tudo mais. Acho que essa é a tarefa-chave de a gente imaginar para organizar essa luta. É necessária a mobilização popular independente. Certo? Acho que devemos entrar em cada um desses processos tendo essa clareza estratégica, que é a mobilização popular independente que pode barrar e derrotar a extrema-direita que ainda é forte e que ainda se fortalece, tá ligado? Então, parte do debate com os setores que se referenciam no petismo para construir esse movimento contra o aumento da passagem e tudo mais, e para tornar ele um movimento capaz de ser massivo, de aproveitar o seu potencial e ser efetivamente massivo, é mostrar que, para a gente combater a extrema-direita, o que vai combater a extrema-direita não é a passividade popular, não é a busca pela estabilidade dentro da institucionalidade burguesa e tudo mais.
O que vai combater a extrema-direita é a mobilização popular, a busca por derrotar os ataques da extrema-direita, da patronal, dos governos e tudo mais. Então, tipo, colocar isso, que a classe trabalhadora mobilizada, a juventude mobilizada, a população periférica negra, as mulheres, LGBTs mobilizados, que podem derrotar a extrema-direita. Acho que isso também é um aspecto fundamental desse diálogo com junho de 2013. Mostrar que a mobilização popular é ela que combate a extrema-direita. Tipo, a extrema-direita só pode se infiltrar nos processos, buscar desviar esses processos, na medida em que não haja uma mobilização popular, um processo de educação política popular. Esse é outro elemento-chave do porquê o petismo criou as bases para o crescimento da extrema-direita, para falar a verdade. Quem chocou o ovo da serpente foi o PT, para falar a verdade. Porque ele ao deixar de mobilizar as suas bases populares, porque o PT é um partido de massas, tem bases populares, ainda tinha mais em 2013 e ainda tem, obviamente, porque ao deixar de mobilizar essas bases populares, deixou de cumprir um papel pedagógico de politização. Tipo, a mobilização política, ela tem um papel pedagógico de mobilização. Acho que isso a gente deve ter muito claro, tá ligado? É a partir da mobilização política que os setores populares tem educação política. A educação política, ela não se dá centralmente. É óbvio que os debates políticos são fundamentais, só que o que a gente está fazendo é importante e tudo mais. Mas ainda mais importante que isso é a mobilização popular, é na mobilização popular. E isso que a gente está fazendo ganha mais sentido e ganha mais capacidade de educação política na medida que se ligue a mobilizações populares efetivas, certo? Então, cumprir esse papel de a mobilização popular ter esse papel pedagógico junto a esses setores, acho que essa é uma chave fundamental, inclusive, do combate à extrema-direita, dialogando com junho de 2013. Daí. Eu queria te perguntar agora, você acabou de falar, né, dessa necessidade de mobilização popular, mas acho que valeria perguntar como criar essa mobilização, né? Que espaços criar? Você comentou aí, você está construindo esse movimento aí por uma frente socialista revolucionária, mas isso basta? Porque como a gente chega no conjunto da classe trabalhadora? Eu citei mais cedo na live a questão do Fórum Mundial, né, que estava sendo um espaço aí que a gente pode ter várias críticas, né, o caráter talvez burguês dele, né, de adaptação das pautas para o imperialismo, sei lá o quê, mas era um espaço, né, que tinha aí alguns debates, mas a gente precisa ir além. Talvez o plano diretor das cidades é um espaço aí que já, por exemplo, os setores do petismo e outros setores da esquerda, né, tem várias experiências interessantes, mas já apostaram muito, né, na proposta do plano diretor, da população tendo um papel mais ativo, mas parece que não funciona. A gente vê o transporte público aí super precarizado, e precarizado em todos os níveis. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que quando vira e mexe, entra aí no ônibus em São Paulo e nunca tinha visto propaganda no assento de trás dos bancos dos ônibus. Daí, às vezes, você entra no ônibus e todos os bancos de trás estão com propaganda de site de aposta, o que eu acho completamente absurdo e inaceitável. Eu acho que, assim, a gente não tem que ficar normalizando o site de aposta, esse roubo de dinheiro da população, né? Ainda mais descarado no transporte que já é caro. Então, a gente vai rebaixando o debate das pessoas em todas as áreas. Então, que tipo de espaço você acha, você já comentou, né, de trazer a população, os usuários, mas você tem alguma ideia, alguma sugestão aí mais pontual de o que a gente faz, né, porque já foram tentadas coisas diferentes, o plano diretor, o Fórum Mundial, vira e mexe tem aí uma frente aí com a que você está construindo também, que a gente do Mesa de Debates também cobriu aí sobre essa construção, tá acompanhando, mas como você acha que dá para fazer essa construção no sentido de radicalizar as pessoas, mostrar que no capitalismo não tem como esperar, ainda mais na periferia do capitalismo, que o transporte público vá se resolver com reformas? Como que a gente vai trazer essa discussão para a população? Que tipo de espaço tem que ser esse? Se é que você tem alguma sugestão. Primeiro eu ia propor que a gente fosse um pouco encaminhando para o final, para a live não ficar tão extensa que ninguém vá ver, assim, tipo, né, como proposta mesmo. Mas eu acho, tipo,
para pensar nesses elementos, assim, tipo, eu tenho reflexões sobre essa questão, sim, eu acho que é algo que quem é de esquerda e busca debater de forma consciente deve estar quebrando a cabeça sobre isso que você perguntou agora, assim, não é possível que não estejamos. Primeiro, a frente que a gente, um setor da esquerda, alguns militantes independentes, alguns grupos estão buscando construir, eu acho que é totalmente insuficiente, não é isso que vai responder a essa marginalidade da esquerda que existe atualmente no nosso país, né? A esquerda que busca ser classista, consequente, com uma perspectiva socialista e tudo mais, anticapitalista, é extremamente marginal no Brasil, é extremamente insignificante, assim. Não é isso que vai responder a necessidade da gente superar essa marginalidade e tal. Mas é uma iniciativa importante no sentido de buscar unificar diferentes setores para que não se adaptem a essa marginalidade. Eu acho que é isso que é o fundamental, assim, tipo, a gente buscar superar esse sectarismo mútuo, porque parte dessa marginalidade que existe na esquerda no país é fruto desse sectarismo mútuo entre a esquerda. Na Argentina, apesar do mesmo sectarismo existir, porque, né, os grupos que estão lá estão aqui também, mas teve um processo particular, que foi uma intervenção do Estado burguês, foi uma resposta a uma intervenção do Estado burguês que buscava impedir que os grupos de esquerda participassem das eleições, participassem de maneira estendida das eleições burguesas e tal, e os grupos tiveram que se unir no que lá é a FIT, né, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Isso foi um fator para a esquerda superar a sua marginalidade, por exemplo, né? Tipo, lá também teve todo um processo que eu vejo como um processo, no mínimo, pré-revolucionário, que aconteceu no começo do século XX, quando caíram 5 presidentes em uma semana, um dos presidentes teve que sair da Casa Rosada lá de helicóptero e tudo mais. Tipo, foi um processo extremamente agudo de luta de classes e tudo mais. Isso é uma diferença lá também. Mas esse processo que permitiu a formação da FIT também é um marco importante na esquerda argentina, essa necessidade que tiveram os grupos de atuar em algum nível de forma comum foi extremamente importante. Aqui no Brasil, os grupos nunca conseguiram replicar isso, certo? Então, isso é um dos elementos que eu acho que é importante para a esquerda buscar superar a sua marginalidade, mas não é o suficiente, assim. Acho que um elemento chave para a gente buscar superar essa marginalidade é buscar construir espaços unificados, comuns e democráticos de luta. Eu acho que mais o plano diretor da cidade, por exemplo, me parece um espaço bastante institucional dentro da institucionalidade burguesa, certo? Nesse sentido, não me parece algo que serve, assim, tipo, o que você vai poder discutir ali é o que o Estado burguês, a legalidade burguesa te permite discutir, que não vai ter nenhuma perspectiva anticapitalista para além do sistema e tal. Mas buscar construir espaços democráticos de luta, de organização das lutas, eu acho que é o elemento fundamental, e buscar, a partir desses espaços democráticos de luta, buscar se ligar à classe trabalhadora. Tipo, dando um exemplo bem claro aqui da luta, voltando na luta contra o aumento da passagem. Tipo, para construir uma luta massificada contra o aumento da passagem, um elemento fundamental, tipo, isso não é um fetiche, pura e simplesmente, não é um ideal, pura e simplesmente, a construção de espaços democráticos. A construção de espaços democráticos para a luta é essencial para massificar o movimento, certo? Porque um elemento chave para massificar o movimento é que os setores mais conscientes, mais combativos, mais enérgicos da classe trabalhadora se citam parte daquilo, certo? Os setores mais críticos e tudo mais rebeldes da classe trabalhadora se citam parte daquilo. Porque não vai ser pura e simplesmente a esquerda que vai conseguir dialogar com a classe trabalhadora. É a própria classe trabalhadora que vai dialogar consigo mesmo. Os setores da classe trabalhadora vão ter muito mais capacidade de dialogar com outros setores da classe trabalhadora do que vir a esquerda, tipo, como se viesse de um OVNI e começasse a discutir, certo? Mas um trabalhador, uma trabalhadora conscientes, críticos, rebeldes, com energia para mobilização e tudo mais, só vão participar do movimento na medida em que se dão parte da construção daquilo, certo? Só vão participar de maneira ativa do movimento na medida em que se sintam não meros espectadores ou meros tarefistas do que direções autoproclamadas falam para eles fazerem, mas se sintam parte ativa da construção daquilo, da construção do seu programa, da sua estratégia, das suas formas de mobilização e da sua organização e tudo mais. E essas pessoas só vão poder ser parte ativa disso na medida em que tem espaços democráticos onde elas possam expressar suas posições.
certo? Então, construir espaços democráticos de unidade, para onde os trabalhadores possam se dirigir, e a partir desses espaços democráticos de unidade, se dirigir à classe trabalhadora também, por exemplo, para construir a luta contra o aumento da passagem. Eu penso que uma base fundamental eu coloquei aqui, são os trabalhadores, a juventude que está trabalhadora nos telemarketings, por exemplo. Por que eu penso isso? Porque são grandes concentrações de trabalhadores, é uma categoria muito difundida numa cidade como São Paulo, uma categoria que tem, eu não sei exatamente números exatos e tudo mais, mas tem dezenas de milhares, no mínimo, de trabalhadores de telemarketing em São Paulo. É uma juventude rebelde, é uma juventude explosiva, assim, eu já trabalhei bastante tempo em telemarketing, e em 2, 3 anos que eu trabalhei em telemarketing, participei de 2 ou 3 paralisações que surgiram espontaneamente, assim, não foram organizadas pela esquerda. Paralisações de trabalhadores contra ataques da patronal que vieram e os trabalhadores se mobilizaram e se organizaram, tá ligado? Então, eu penso que esses elementos são fundamentais para a esquerda romper com a sua marginalidade. Buscar a unidade dos setores que têm mais acordo, mas buscar espaços democráticos unificados para construir lutas, mesmo que não tenha um acordo estratégico mais profundo, pelo menos tenha um acordo para construir aquela luta, por exemplo, contra o aumento da passagem. E que esses espaços sejam efetivamente democráticos e não dirigidos de forma burocráticas por direções autoproclamadas, que é o que acontece hoje, certo? Tipo, na medida, essas direções vêm qualquer trabalhador independente que tem opinião se colocando, elas já buscam cessar aqueles espaços porque passa a contestar a sua suposta direção. Então, a construção de espaços efetivamente democráticos, onde os trabalhadores com opinião, com posição, com vontade de militância, possam se reconhecer nesses espaços, o que não é o que acontece hoje, e uma busca de se dirigir à classe trabalhadora também. Isso é fundamental, assim, a esquerda perdeu isso. Hoje, a base de mobilização da esquerda são os próprios atos de rua. Quando não, os atos de rua têm que ser uma consequência da esquerda buscar se dirigir, buscar se construir junto à classe trabalhadora, que foi uma perspectiva que se perdeu totalmente. Sim, e, bom, muito importante, né, tudo isso que você falou. Você tem alguma consideração final, talvez aí divulgar alguma coisa sua, algum trampo, alguma página, e só para a gente encerrar a live aí, fica à vontade para falar suas últimas palavras aqui. Primeiro agradecer novamente os companheiros, agradecer você, Ulisses, foi muito boa a entrevista, gostei demais, assim, tipo, desse nosso debate, agradecer o Guilherme pelo convite e tal. Eu faço parte de um grupo de estudos sobre o capital, então chamo os companheiros, a gente vai retomar os estudos no dia 20 de janeiro, quem quiser participar e tudo mais, os nossos web espectadores e tal, você, o Guilherme, se quiserem participar, entre em contato com a gente faz as reuniões online e tudo mais. Eu acho que esse é um outro elemento de limites da esquerda, né? A esquerda não debate teoria atualmente, certo? A teoria é uma base para a construção de uma estratégia, de um programa efetivamente revolucionário. Tipo, hoje a teoria é debatida na academia, por simplesmente a academia, obviamente, é um espaço de castração de um pensamento efetivamente rebelde e tal. Então, a gente construir isso, então construir esse espaço de debate sobre, né, de construção de uma teoria que busque ter uma perspectiva militante e tudo mais. A gente constrói esse grupo de estudos do Capital, vamos retomar os estudos no dia 21 de janeiro, um domingo, tá, às 3 horas da tarde. Quem quiser participar, entre em contato comigo, ou entre em contato com o Ulisses, ou com o Guilherme. Acho que isso, assim, tipo, reivindicar muito o espaço e a importância de a gente construir um movimento efetivamente democrático e reivindicar também o canal de vocês como esse espaço democrático, como um espaço democrático de debate. Acho que é extremamente importante que a gente busque construir mídias de esquerda como essas para que a gente tenha uma alternativa de exposição de ideias e tudo mais. Valeu mesmo, obrigadão. Beleza, a gente que agradece. Vamos então encerrando a live. Quem puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, fazer todo esse pacote aí do YouTube, e para a gente tentar crescer aí a mídia, crescer esse tipo de entrevista é importante, chegar na população como um todo. Então é isso, quem puder colaborar com a gente, colabora, e até a próxima.